Você conhece alguém que é uma pessoa digna de confiança, onde você para ouvir essa pessoa, você gasta tempo para ouvir, porque o que ela fala, você pode guardar no seu coração, você pode acreditar. Você conhece alguém assim? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Sobre um personagem que durante a sua vida, ele foi digno de confiança. Que até hoje, passado quase 3.000 anos, e até hoje se fala acerca de Samuel, que foi profeta, que foi sacerdote, que foi juiz em Israel, e que as pessoas paravam para ouvir Samuel. E o texto que eu quero ler em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 e 20. Mas antes de ler esse texto, você já se inscreveu nesse canal? Você já tem compartilhado os vídeos que nós temos gravado? Compartilhe. É claro, se eles têm abençoado a sua vida, permita que outras pessoas também sejam abençoadas. Não deixe de acionar o sino para que você também não perca nenhum desses vídeos, para que esses vídeos sejam bênção na sua vida. Então, o capítulo 3, versículo 19 diz assim: Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Eu queria fazer menção aqui, antes de ler o versículo 20, em dois destaques aqui nesse versículo. Samuel, ele crescia, mas ele crescia não somente em estatura, mas era uma pessoa que crescia também em espiritualidade. Ele crescia também por ser uma pessoa honesta, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa que trazia credibilidade, não somente pelo que falava, mas pelas suas ações. Você também é assim? Ou a pessoa que você confia, que você ouve, também é assim, tem credibilidade? E o mais interessante é que o Senhor estava com ele. Então, quando nós conhecemos alguém que Deus está com ele, o que ele fala tem credibilidade. O que ele fala traz fé para os nossos corações, traz certeza. É uma pessoa convicta. Talvez você seja assim também, uma pessoa convicta. E você se sente assim, você sabe que Deus está com você. E Deus espera que nós sejamos assim. E o versículo 20 diz assim: todo Israel, desde Dan a Berseba, ou seja, do norte ao sul, acreditava em Samuel. Reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Que coisa boa quando nós acreditamos em alguém que fala da parte de Deus, que tem credibilidade. E nós paramos para ouvir alguém que tem uma palavra, que tem uma oração, que traz convicção, que traz certeza. Samuel, ele era assim. E olha que Samuel não era para existir, porque Samuel, ele nasceu, melhor dizendo, de uma mãe que era estéril. Ela não podia gerar filhos. O seu nome era Ana. Mas um dia Ana chegou no templo, onde o sacerdote era Eli, e ela se curvou não diante de Eli, mas diante de quem poderia ouvir a sua oração, a sua súplica, o seu clamor. Ela se humilhou, se curvou diante do Senhor Deus. E ela disse: Senhor, me dá um filho. E se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o templo. Ele vai servir ao Senhor durante a sua vida. E Deus, por sua bondade e graça, concebeu a Ana um filho. E ela deu o nome a esse filho de Samuel. A propósito, Ana teve ainda mais 5 filhos, além de Samuel. Com Samuel foram 6 filhos. Olha como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso. E Samuel nasceu. E ao 8º dia, ele foi circuncidado e depois ele foi devolvido ao templo. E Ana entregou ele a Eli, o sacerdote. E Samuel cresceu ali no templo. E ele foi crescendo em graça e em conhecimento, não somente em estatura,
E Samuel passou a ser um homem de Deus, um homem confiável, diferente dos filhos de Eli, que eram sacerdotes, mas que não tinham credibilidade no templo. E Samuel foi assumindo essa postura, foi tomando forma de homem e de varão perfeito. E o melhor de tudo, Deus estava com ele. E ao mesmo tempo, Eli, que era o sacerdote, foi envelhecendo. E por Samuel ser um homem de Deus, uma pessoa confiável, e o melhor de tudo, Deus, ele confirmava as suas palavras. Quanto a Eli, foi perdendo credibilidade, mesmo sendo um sacerdote. E ele não admoestava os seus filhos. Isso lhe trouxe muitos prejuízos. E mais tarde, Israel entrou em guerra. E os filhos de Eli estavam ali e eles foram mortos. E isso trouxe muita decepção, muita tristeza para o coração de Eli. Mas Samuel foi diferente. Samuel estava assumindo uma postura de profeta. E o profeta é aquele que fala da parte de Deus. E Deus tinha prazer de usar Samuel. E já não tinha mais prazer de usar o sacerdote Eli. As palavras e ações de Samuel eram aceitas pelo povo de Israel. Desde Dan, lá do norte, até Beceba, até o sul, as pessoas acreditavam no que Samuel falava. As pessoas acreditam no que você fala? Você é uma pessoa digna de confiança? Você, quando fala na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, para os vizinhos, nas instituições onde você participa, as pessoas acreditam em você? Isso é muito sério. As pessoas testificavam acerca do chamado de Samuel. Elas sabiam que Samuel ele era da parte de Deus. Você é assim ou você conhece alguém que é assim? Pessoa digna de confiança? No capítulo 11, versículo 1 de 1 aos Coríntios, tem um homem chamado Paulo. E esse homem ele era digno de confiança a ponto dele dizer: sede os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Será que nós podemos dizer isso? Como Samuel era, como Paulo era? Pessoas dignas de confiança. Isso já não acontecia mais com Eli. Ele continuamente estava no templo, mas Deus já não falava mais com ele. É muito triste quando nós temos, ou quando alguém tem uma religião, mas essa religião não consegue ligar ele a Deus, porque ele não é uma pessoa confiável. Samuel era uma pessoa confiável, uma pessoa que não era para existir. Mas a partir do momento que ele foi gerado à base de oração, à base da palavra de Deus. E quando ele nasceu, ele foi bênção para Israel. Ele foi bênção por onde ele passou. E Deus espera que nós sejamos também assim, que sejamos bênção por onde nós passarmos. No capítulo 12 de Gênesis, Deus, quando chamou Abraão, ele disse assim, olha, no versículo 3 do capítulo 12, ele disse assim, olha, eu te chamei, Abraão, para que você seja bênção por onde você passar. Isso Deus espera de cada um de nós, que sejamos bênção, como Samuel foi bênção para Israel, que sejamos bênção nos nossos dias, para os nossos vizinhos, para as pessoas do nosso trabalho, para os colegas da nossa faculdade, para as pessoas da igreja que nós congregamos, que possamos ser bênção por onde nós passarmos. Que sejamos como Samuel foi. Samuel se envolveu, não somente no templo, mas ele se envolveu com as coisas de Deus. Que sejamos assim também, como foi Abraão, como foi mais tarde Samuel, como foi mais tarde Paulo. Hoje é o nosso dia. Hoje as atribuições são nossas. E nós precisamos ser bênção por onde nós passarmos. Que Deus abençoe a sua vida. Que
Que você seja bênção por onde você passar, como foi Samuel. Um abraço e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.